Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder, porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galera, beleza? Continuando aí ao nosso conteúdo referente à mudança de estado físico, que está dentro das propriedades da matéria, que nós vimos aí na aula anterior. Eu vou estar falando com vocês hoje sobre o gráfico, que representa essa mudança de estado físico. E vou pontuar aqui com vocês alguns detalhes importantes que vão enriquecer aí esse assunto, que é a parte de mudança de estados físicos. Beleza, então vamos lá. Primeiro passo, para que haja a mudança de estado físico, nós já vimos que há necessidade de que seja ou adicionado energia, energia térmica, que a gente chama de calor, ou retirado essa energia do sistema. Quando eu adiciono a energia, as moléculas que estão envolvidas naquele sistema, elas tendem a se agitar mais, a se afastar mais e, consequentemente, vai mudar o estado físico. Um exemplo disso é quando a gente tem, por exemplo, um líquido. Quanto mais calor eu coloco naquele líquido, mais as moléculas se agitam, mais afastadas ficam e transforma-se assim num gás. E se eu retirar calor, retirar energia térmica, eu vou estar o quê? As moléculas vão estar agitando menos e, consequentemente, vão estar estando mais próximas. Isso vai fazer com que também mude o estado físico. Então, resumidamente, para mudar o estado físico, ou eu adiciono energia térmica ou retiro energia térmica. Adiciono calor ou retiro calor. E eu consigo mostrar isso graficamente. Então, vamos aqui para o nosso gráfico. É o seguinte, eu tenho aqui o zero, O zero o quê? Quais são os eixos? Tem o eixo da temperatura e o eixo do tempo. Então, passado o tempo, vai fazer uma variação de temperatura e vai acontecer algumas coisas. Então, vamos lá, eu parti aqui da temperatura zero, do tempo zero, comecei a cronometrar. Comecei a cronometrar, o tempo começou a passar, ó, tem essa mudança de tempo aqui. E a temperatura ela permaneceu aqui, vamos supor que aqui deve ser um negativo, Vou botar aqui menos 10, sei lá, menos 10. De menos 10 foi para zero, então chegou até esse ponto. Durante todo esse percurso, olha o que aconteceu com a minha substância. Ela tá, que é água, O que aconteceu com ela? Ela tá, a água que eu digo H2O, tá? Ela tá aqui no estado físico de gelo. Então, aumentou aqui o tempo, aumentou a temperatura e ela continua no estado físico de gelo. Quando eu tenho 0 graus Celsius e começo a elevar minha temperatura, o que acontece? Ela começa a entrar para um estado físico chamado água. Mas, olha que interessante. Quando eu tenho 0 graus Celsius, que é esse aqui, ó, ele tem um estado físico de gelo e de água. Então, a 0 graus Celsius, eu consigo encontrar a substância no formato, no tipo de gelo, ou então no formato físico de água, a 0 graus Celsius. Quando eu começo a aumentar a minha temperatura, até 100 graus Celsius, eu tenho água. Depois de 100 graus Celsius, aliás, durante, quando ela tiver 100 graus Celsius, eu vou ter água e vapor. E depois eu vou aumentando de novo a minha temperatura e vou ter só vapor. Olha que legal! Eu tenho a temperatura aqui menos 10, eu estou aumentando, passando o tempo, ó, o tempo está passando aqui, todos os negócios aqui, o tempo está passando. Então o tempo está passando, saiu de menos 10 para 0, gelo. Quando chegou em 0, eu tenho gelo e água. Parte da minha substância está gelo, parte da minha substância está água. Quando eu começo a aumentar a temperatura, todo esse gelo vira água, então fica só água. Até 100 graus Celsius. Quando eu tenho 100 graus Celsius, eu tenho metade água e metade vapor. E depois de 100 graus Celsius, toda essa água virou vapor, então eu tenho só
vapor ou gás, que é a mesma coisa. Galera, os gráficos eles vão representar então essas mudanças de estados físicos de acordo com a temperatura. Aqui eu quero chamar a atenção para duas temperaturas, a temperatura de 100 graus Celsius e a temperatura de 0 graus Celsius, que vai representar aí duas temperaturas muito importantes. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para a gente entender. A primeira temperatura, que é de 0 graus Celsius, onde eu tenho esse tipo aqui, ó, gelo e água, onde é uma reta, observe aqui, uma reta. Aonde eu tenho esse gelo e essa água, essa temperatura a gente vai chamar ela de temperatura de fusão. É a temperatura a qual, a partir deste momento, eu não tenho mais estado sólido, tá? Em vez de botar gelo, eu poderia ser sólido. E aqui, sólido mais líquido. E aqui, líquido. Então, a partir do momento que eu estou transformando a minha substância de sólido para líquido, essa temperatura aqui, que é a temperatura limite, onde eu tenho sólido e líquido ao mesmo tempo, essa temperatura a gente chama ela de temperatura de fusão. Da mesma forma, tem uma temperatura muito interessante aqui, que é de 100 graus Celsius. Nesse caso é 100, mas cada substância vai ter uma. Onde eu tenho água e vapor e aonde mais uma vez tem uma reta, o nome dessa temperatura é temperatura de ebulição. Então tem temperatura de fusão, temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é onde eu tenho o líquido e o gás. Aqui seria só gás. Então, aonde eu tenho dois estados, né, físicos, o gás e o líquido, na mesma temperatura. Sempre que eu tiver aí essa forma, onde eu tenho dois estados físicos e o limiar, o ponto limite para que haja essa mudança, a gente chama de temperatura de fusão, quando é sólido para líquido, e de ebulição, quando é líquido para gás. Aí você pode me perguntar, professor, sempre o gráfico vai ser dessa forma? Se for uma mistura simples, que eu vou explicar na próxima aula o que é uma mistura simples, o gráfico vai se comportar assim. Ou seja, água, só tem água, não tem mais nada. O gráfico vai se comportar assim. Agora, se tiver água, por exemplo, e óleo, o gráfico vai se comportar de maneira diferente. Mas fique tranquilo, sempre que tiver uma questão referente a gráfico, referente à mudança de estado físico, é necessário, ele vai ser dessa forma aí, beleza? Então não se esqueça de 3 detalhes. Primeiro detalhe, o gráfico, o comportamento dele. Segundo detalhe, existem duas temperaturas importantes, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Tá? E a terceira coisa é que esse tipo de gráfico ele vai estar associado a substâncias simples, onde tem só um componente. Tá certo, galera? Espero que vocês gostem da aula, tenham gostado da aula. Eu vou estar colocando para vocês outras aulas aí também sobre o assunto e principalmente sobre resolução de exercício. Um grande abraço, fique com Deus. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!